Valendo. Aula 4 do nosso curso de redação. Vamos iniciar hoje o estudo dos elementos de coesão. Nós já vimos como é que se faz uma introdução, como é que faz um desenvolvimento. Não chegamos ainda na parte da conclusão, mas chegaremos lá. Antes disso, vamos tratar ainda da parte do desenvolvimento. Como é que se faz a coesão entre os parágrafos e os períodos na parte do desenvolvimento? É essencial entender isso. Produzir um texto não é só pegar as ideias e ir soltando numa folha até então em branco, folha limpa, e achar que está produzindo alguma coisa. Quiçá fosse isso. Seria muito tranquilo. Todo mundo seria redator, produtor, escritor de mão cheia. Né? Não é só isso. Tem que ter uma estrutura, né? E o texto tem que ser, as ideias do texto têm que ser entrelaçadas de uma forma que crie ali uma unidade textual. E para isso a coesão textual é fundamental. Como nós vimos nas aulas anteriores, a expansão do tópico frasal, né, ela pode ser fundamentada, pode ser feita por diferentes formas, utilizando causa-consequência, exemplos, citações, né, dados históricos, dados estatísticos, fatos históricos, perdão, várias formas. Só que não se faz isso de qualquer maneira. Existe um planejamento para que haja coesão entre as partes do texto. É importante que o escritor ele saiba utilizar os conectores coesivos corretos. Eu falava isso em outra aula. Não é saber as conjunções, é saber o valor semântico da conjunção e saber encaixá-lo no momento certo. Encaixá-la, perdão, conjunção, no momento certo. Eu quero dar uma ideia de causalidade, de causa, eu vou usar uma conjunção causal. Se eu uso uma conjunção adversativa ou uma conjunção consecutiva, ou uma conjunção temporal, a ideia de causa que eu queria dar não vai ser possível. Então, quando eu uso a conjunção errada no lugar errado, meu texto fica sem coesão e, consequentemente, sem coerência. Para que haja coerência, a coesão é indispensável. Indispensável. Tá certo? Então, é interessante que vocês tenham um bom repertório de conectores coesivos, um bom repertório para que vocês saibam utilizar esses conectores ao longo do texto, de forma que o texto torne-se coeso e, consequentemente, coerente. E para auxiliá-los nessa missão, nós vamos trazer aqui uma tabela com vários conectores e sua importância e sua função e seu sentido para que se possa treinar e aplicá-los no texto. Olha só que tabela mimosa que o tio LC preparou para vocês. Tabela de conectores. Que legal. Isso você só encontra aqui no LC Cursos. Quando você quer dar uma ideia de realce, de relevância ao seu texto, quando você quer enfatizar uma opinião, um ponto de vista, você pode usar quais conectores? Todos esses aqui no quadrinho. Ó. Você pode usar vale lembrar, você pode usar de modo geral, você pode usar é inegável, você pode usar é certo, você pode usar de certo, você pode usar sem dúvida, você pode usar com toda certeza, você pode usar por certo, você pode usar certamente, entre outras possibilidades. Aqui eu trouxe algumas. Quando é que eu vou usar esses conectores, professor? Quando eu quiser enfatizar uma opinião.
enfatizar o meu ponto de vista. Aí eu vou usar esses conectores coesivos. Olha que legal. Sempre que você quiser dar uma opinião, não só dar, mas enfatizar essa opinião, você vai usar os conectores de realce ou de relevância, que são esses. Esse material você já tem. Foi que eu entreguei na primeira aula. O PDF com assunto, com conteúdo bem extenso. Já está lá. Você já tem esse PDF aí no grupo. Já postei lá. Tá certo? Peguem esses conectores e devore-os. Quer uma dica? Transcreva essa tabela. Ah, professor, eu vou perder tempo transcrevendo a tabela. Não, vai não, você vai ganhar. Você vai estar estudando. Transcreva. Transcreva inicialmente olhando e depois tente transcrever sem olhar. Depois que você fizer, tal. É decorar mesmo, é decorar. Tudo bem que você não decore todos até o dia do concurso, mas você vai ter uma boa bagagem até lá. Gaste um tempinho fazendo isso. Estudar é sacrifício, é fazer sacrifício. É penoso. Mas é assim que se estuda. Feliz ou infelizmente, é assim que funciona. Certo? Quando você quiser opinar, peraí que chegou alguém. Quando você quiser opinar sobre um texto, mas quiser que essa opinião seja relativizada, né? Ou seja, não sou muito taxativa. Se quiser usar um modalizador, você vai usar os atenuadores de opinião. Por exemplo, você vai usar lá, muitas vezes, tal. Em muitos casos, de certa forma, pode-se dizer, provavelmente, possivelmente, é provável, de certo modo. Observe que você está dando opinião, mas com cautela, devagar, sem enfatizar muito, que nem nos conectores de relevância ou de realce. É diferente você dizer com toda certeza de você dizer de certo modo. É diferente. Você dizer sem dúvida do que você dizer possivelmente, em muitos casos. Vocês entendem? Questão semântica, o peso é outro. Então, esses conectores, que são atenuadores de opinião, eles são utilizados nesse momento. Você quer dar opinião, mas não quer enfatizar muito. Então, uma relativizada, então, uma modalizada ali, uma abrandada na coisa. Certo? Agora, você pode também precisar de usar conectores que dêem ideia de prioridade ou de enumeração. Quando você quer trabalhar mais de um ponto de vista e precisa fazer uma ordenação desses pontos de vista. Então, ou desses pontos. Então, você vai lá. Em primeiro plano, tal. Em análise inicial, pá. Em primeiro lugar, pá. Em primeiro momento, a princípio, antes de tudo, desde logo. Esses aqui, gente, esses aqui, são essenciais para você utilizar no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Iniciar o parágrafo de desenvolvimento. Em análise inicial, quer dizer, você vai analisar o argumento e começar a tratar dele. Esses aqui, vale lembrar também, de modo geral, esse aqui de cima, você já pode utilizar no segundo parágrafo do desenvolvimento. Tá certo? Em primeiro plano, tal. Terminou o argumento, terminou. Iniciar outro parágrafo. Vale lembrar também, pá. Observe que você iniciou um novo parágrafo, mas fez a ligação
entre o parágrafo anterior e o novo parágrafo. Tá certo? Então, o segundo parágrafo do desenvolvimento, ou do argumento 2. E aqui, do argumento, ora, 1. Show de bola. Show de bola. Quando você quer utilizar ali, quer inserir uma ideia, a outra ideia que já foi explicitada. Quando você quer inserir uma ideia, a outra ideia que já foi explicitada, o que é que você usa? Você vai usar um conector de adição ou sequenciador. Já usou uma ideia, você vai usar outra ideia. Além disso, por outro lado, ademais, soma-se a isso, retomando o parágrafo anterior, e esse aqui também é muito legal para você iniciar o argumento 2, ou, se for um parágrafo de 3, perdão, um texto com 3 parágrafos de desenvolvimento, um argumento 3. Aí fica a critério de vocês, tá certo? Então, esse aqui também é muito legal para iniciar um outro parágrafo de desenvolvimento, seja ele o segundo ou o terceiro. Aí depende de quantos parágrafos vocês irão fazer. Em adição a isso, cabe ressaltar também ainda outro aspecto dessa forma. Então, gente, que tabela maravilhosa. Que tabela maravilhosa. Ah, eu tenho dificuldade com iniciar um parágrafo. Está aí. De como iniciar os parágrafos de desenvolvimento. Como é que eu inicio? Com qualquer um desses aqui, ó. Em primeiro lugar, iniciar o desenvolvimento. Usa esse conector aqui. E para os próximos parágrafos, você pode usar esses ou esses. Pronto. Acabou o sofrimento. E ainda tem mais conectores para vocês ampliarem aí o repertório. Eu posso usar um conector de negação, ou de contraste, ou de oposição. Quando eu quiser estabelecer diferença, estabelecer ali oposições ou negar o que foi dito no período anterior, ou no parágrafo anterior. Aí eu vou usar, não obstante isso, ou de outra face. Observe que quando eu uso essas palavras, eu nego o que foi dito anteriormente. Entretanto, isso. Entretanto, é uma negação, é uma oposição ao que foi dito. Tal. Ao contrário disso, o Brasil é um país que dizem que investe muito em educação. No entanto, certo que esse no entanto, não obstante isso, de outra face, entretanto, ao contrário disso, fazem uma oposição ao que eu acabei de falar. O Brasil é um país que investe em educação. É como se fosse investe, mas com ressalvas. Ou, calma, não é assim não. Dizem que investe, mas na teoria, na prática, a teoria é outra. E por aí vai. Continuando, eu posso usar por outro lado, ou por outro enfoque, ou diferente disso, ou de outra parte, ou em contrapartida. Observe que esses chamados de elementos ou conectores de negação, de contraste, de oposição, são utilizados quando eu quero fazer uma oposição a algo que eu citei anteriormente. É nesse momento que eu vou usar esses conectores. Se eu uso esses conectores fora de contexto, eu vou estragar o meu texto. Observe que o texto tem que ter sentido. Se ele não tiver sentido, ele não tem a tal da coerência que tanto se busca no texto. E a coesão textual, feita a partir da implementação desses conectores coesivos, é fundamental para que o texto tenha, além de coesão, coerência.
Além essa ligação que se faz entre as partes, torna o texto coeso e, consequentemente, dá sentido ao texto, tornando-lhe coerente. Tá certo? Agora, quando eu quero explicar de uma forma mais pormenorizada aquilo que eu acabei de afirmar, o que eu vou usar? Eu vou usar conectores de explicação. Em verdade, Jesus usava muito isso na Bíblia. Em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Ou, com efeito, ou, de fato, ou, realmente, ou ainda, isso sugere, e vai explicando. Ou ainda, isso significa, pá, pá, pá. Ou ainda, isso implica, tal, 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 tal. Certo? Quando eu quero explicar de forma mais detalhada o que eu afirmei no período anterior, eu uso esses conectores. Só que quando eu quero fazer uma comparação ali de dois elementos, ressaltando a similaridade entre eles, o que é que eu uso? Eu uso elementos coesivos de semelhança. Olha que legal. Eu uso elementos coesivos de semelhança, a saber, igualmente, da mesma forma, assim também. Olha que há uma comparação em todos eles. Do mesmo modo, similarmente, semelhante, não sei porque por separado, é tudo junto, viu? Semelhantemente, a digitação espalhou o bicho aí. É tudo junto, semelhantemente. Agora, quando eu quero utilizar ali testemunho de autoridade, citações, é aqui que eu vou usar esses conectores. Vou fazer uma citação, citar autores renomados. Então, eu vou usar conectores de conformidade. Segundo Piaget, segundo Vygotsky, pessoal da pedagogia aí que era essa turma aí, conforme Rousseau, que escreveu também sobre a educação, de acordo com Bakhtin, a turma das letras agora aí se pronuncia, em conformidade com Marcos Banho, pessoal das letras aí, e por aí vai. Ou seja, eu vou fazer uma citação. Eu uso esses conectores. Meus amigos, que tabela! Que tabela! Essa tabela aqui vale o curso todinho. Essa aula vale o curso. Não cheia essa tabela aí. Acabou? Claro que não acabou. Quando eu quero usar ali algo para deixar claro o meu pensamento, o que eu uso? Eu uso conectores de exemplificação. Olha que legal. É o que se vê. Estou agora. Observe. Todos esses conectores eu vou usar onde? No desenvolvimento. Nos parágrafos de desenvolvimento. Eu vou usar um argumento, né? Citei o argumento, citei o tópico frasal, agora eu vou expandir esse tópico por meio de exemplificação. Eu ponho lá, é o que se vê em. Pá, 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 pá. Ou então eu ponho lá, é o que se observa em. Ou então eu coloco lá, prova disso é. Ou então eu coloco lá, basta observar, tal, tal, tal. Ou então eu vou lá e digo, exemplo disso é. Observe que eu estou exemplificando algo relacionado ao tópico frasal, que é o quê? O argumento. Que legal. Como exemplo, pode-se citar tal, tal, tal.
Show de bola. Aí assim eu fundamento o meu tópico frasal. Não, eu não quero usar argumento, eu quero usar ali, apresentar uma causa para exemplificar, não, para expandir o meu tópico frasal. Sempre lembrando de que, quando eu falo tópico frasal, eu me refiro ao argumento do parágrafo. Então, eu mencionei o argumento no primeiro período lá, e agora eu quero expandir no período seguinte esse argumento, para depois fechar o raciocínio que nós vimos na aula passada, que um parágrafo é uma mini dissertação, ou seja, um parágrafo bem produzido, ele tem uma introdução, que é o tópico frasal, que é o argumento. Depois ele tem a expansão desse tópico frasal através disso aqui, de exemplificação, de causa-consequência, fatos históricos, tal, 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 tal. A gente já viu exaustivamente. E depois o fechamento do raciocínio. Acabou o parágrafo. Cada um período, certo? Então agora eu quero usar ali, apresentar uma causa. Show de bola. Citei o argumento e vou lá e digo, isso ocorre em função de tal, tal. Isso o quê, professor? Não entendi. Isso está se referindo ao tópico frasal, ao argumento que você acabou de mencionar. Isso torna o texto coeso, que maravilha. E torna o texto sempre ligado. E dá sentido ao texto. Há uma sequência lógica. Vocês entendem? Que bacana. Graças a tal, 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 tal. Ou em virtude de tal, 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 tal. Ou devido a, que posso usar ainda, uma vez que, tal, tal, tal. Eu posso usar já que, visto que, porque. Tudo isso quando eu quero apresentar uma causa. Então eu uso conector de causa. Qualquer um desses conectores que você usar dessa lista aqui estará indicando uma causa. Agora eu quero apresentar uma consequência. Então, se eu quero apresentar uma consequência, eu já não posso usar esses argumentos, perdão, esses conectores aqui. Eu vou usar estes. Consequentemente, tal, 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 tal. Em decorrência disso, em consequência, por conseguinte, com resultado. Então, tudo isso aqui são conectores que trazem um valor semântico de consequência ou de conclusão. E você pode usar isso aqui para fechar o raciocínio do parágrafo. Olha que maravilha. Fechou o raciocínio do parágrafo. Maravilha, maravilha, maravilha. Que legal. Agora eu quero fechar a redação, eu quero concluir ali. O que eu vou usar? Conector de fecho ou de conclusão. Por conseguinte, por fim, finalmente, por tais razões, por tudo isso, em razão disso, diante disso, assim, enfim, sendo assim, diante do exposto, desse modo, todos esses aqui você vai fechar o raciocínio. Aqui é para o parágrafo de conclusão. Conclusão. Você fecha o raciocínio do parágrafo e também da redação. Inicia a conclusão, por conseguinte, ou diante do exposto, vou iniciar o último parágrafo, vou iniciar a minha conclusão. Diante do exposto, tal, 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 tal. É possível perceber que o Brasil é um país que investe pouco em educação, tal, tal, tal. Dependendo do tema, claro, eu estou falando isso aqui de forma aleatória. Entenderam? Que tabela, que tabela, que tabela. Agora é só estudar a tabela. Dá uma olhadinha com calma, olhar o PDF depois, tentar fazer o que eu disse, tirar um tempinho aí, sacrificar uns minutinhos aí para transcrever a tabela, porque vai ajudar a transcrever manualmente, não vai digitar aqui. Transcrever, manuscrito. Canetinha,
transcrevendo, que isso vai ajudar a fixar melhor esses conectores. Agora aqui eu tenho um parágrafo de desenvolvimento baseado no que nós vimos até agora. Tá certo? Observe só. Eu tenho 2 exemplos de parágrafos. O primeiro poderia ser assim, ó. O senso de coletividade é eficaz no papel de constranger indivíduos a se comportarem segundo regras de conduta. O que é isso? Isso aqui é meu tópico frasal. Começa aqui e termina aqui. Observe que isso é um tópico frasal, portanto, isso é um argumento sobre um tema que está sendo tratado. O cara vai defender sua tese e um dos argumentos que ele está usando é esse. O senso de coletividade é eficaz no papel de constranger indivíduos a se comportarem segundo regras de conduta. Tópico frasal. Agora ele vai expandir o tópico frasal. O que ele usa? Dessa forma, a liberdade de uma pessoa é limitada pela liberdade de outra, de modo que há a supressão de condutas socialmente reprovadas, tacitamente. Dessa forma é o quê? Conector de explicação. Como resultado, o que ele usa aqui agora? Como resultado, há uma boa conveniência em sociedade, mesmo sendo composta por pessoas tão distintas entre si. Resultado é o quê? Consequência. Ou seja, em consequência disso, há uma boa convivência, tal. Aí ele vai fechar, ele diz, assim, o senso de grupo prevalece sobre as individualidades, como defendia o sociólogo Emile Durkheim. Essa é a conclusão do parágrafo, por meio de um testemunho de autoridade. Olha só que lindo. Tópico frasal. Depois, período seguinte, o que ele usa? Usa um conector inicialmente de explicação para explicar o tópico frasal. Depois ele traz um conector de consequência, explica e traz a consequência disso, e por fim ele fecha o raciocínio. Observe que ele usou 3 conectores. Esse assim é a ideia de quê? De conclusão, pô. Ou portanto, ou por isso, ele poderia ter usado quaisquer. Pelos fatos expostos, em suma, enfim. Entende que eu digo que um parágrafo é uma mini dissertação, quando ele tem 3 partes. Observe, o tópico frasal é o quê? A introdução. Daqui, do tópico frasal, e dessa forma, até consequência, é o desenvolvimento. Olha, até si aqui, é o desenvolvimento. E de aqui, de assim, até o final, é a conclusão do parágrafo. Uma possibilidade. Observe que ele tem exemplo 1. Aí é uma possibilidade. Outra possibilidade. Além disso, existe um grande impacto econômico em torno dessas manifestações culturais. Esse seria o tópico frasal. Isso porque muitas comunidades têm como principal fonte de renda as atividades provenientes das práticas culturais e materiais. Aqui eu tenho uma explicação. São os empregos criados para manter o turismo local. Outra explicação. Um exemplo, agora é uma exemplificação. São as vaquejadas que ocorrem no Ceará, em que mais de 700 eventos por ano geram cerca de 600 mil empregos e movimentam aproximadamente 14 milhões de reais. Exemplo. Aí eu tenho um outro formato de parágrafo, mas que também é válido. Eu posso fechar o parágrafo exemplificando aqui. Não tem problema. Tá certo? Nesses exemplos, é importante o aluno reparar que o parágrafo se inicia com a apresentação do tópico frasal e é expandido por meios diferentes.
ou diferentes estratégias, o que nós vimos falando, que a gente vem falando ao longo das aulas. Né? Tópico frasal está ali, depois você vai ampliando, expandindo, fundamentando esse tópico frasal. Repito, tópico frasal nada mais é do que o argumento que você citou lá na introdução, que você vai utilizar para defender sua tese. Você citou o argumento de introdução, agora você vai expandir, você vai desenvolver o argumento, como o próprio nome sugere. Tá certo? Para isso, o cara usa aí, ó, os conectores coesivos que foram destacados. Dessa forma, no primeiro exemplo. Como resultado, assim. No segundo exemplo, além disso, isso porque, um exemplo, tal, tal, tal. Observe que a construção de um parágrafo se dá de forma organizada e estruturada. Se vocês iniciarem a prática, tentar todos os dias fazer um parágrafozinho ali do desenvolvimento, certamente, no dia do concurso, não serão surpreendidos, né? Não estarão tão despreparados. Agora, se assistir às aulas somente e deixar para fazer no dia, eu digo a vocês que não será fácil. Não será fácil, infelizmente. Por quê? Porque não vai ter a prática. Né? A prática é tudo. Teoria, mas muita prática. Como concluir uma redação? Já vimos a introdução, já vimos o desenvolvimento, já vimos como fundamentar os parágrafos, trouxemos uma tabela de conectores que facilitará de forma muito, muito grande, né? De forma grandiosa, o desenvolvimento ou a construção dos parágrafos de desenvolvimento na redação de vocês. E agora, como é que a gente fecha a redação? Como é que conclui? Pois bem, a conclusão todo mundo sabe que é o último parágrafo. Tem 2 parágrafos na introdução, na redação que são intocáveis, que é o primeiro parágrafo, introdução, e o último parágrafo, conclusão. Esses 2 parágrafos, essas posições são inegociáveis. Tá certo? Introdução no primeiro e conclusão no último. Acabou. O que vem pelo meio ali é o desenvolvimento. Um parágrafo, 2 ou 3 de desenvolvimento. Então, observe. Os dados utilizados, as ideias e os argumentos, eles convergem para este ponto em que a discussão ou a exposição da discussão se fecha. Por isso se fala em unidade textual. O texto segue uma sequência, introdução, vem descendo, desenvolvimento, e vem descendo, conclusão. Não se faz a conclusão do nada. A conclusão tem que ter coerência com a introdução lá em cima. É isso que dará unidade ao seu texto. A conclusão tem que estar ligada com a introdução e também tem que estar ligada com o desenvolvimento. Entenda, uma redação argumentativa é composta por 3 partes, mas não são 3 partes soltas. São 3 partes harmônicas. São 3 partes que têm que estar em harmonia. Tem que ter coesão e coerência entre essas partes. Então, se a minha introdução e minha conclusão divergem, então meu texto não presta. Simples assim. Se a minha introdução não dialoga com a minha conclusão, meu texto está ruim. Certo? Primeiro, a conclusão ela deve retomar a tese. E onde é que está a tese? A tese está lá na introdução. Aí já dá uma ideia de ligação entre as partes. A conclusão tem que retomar a tese.
Você não pode começar a já concluir fechando solução, citando uma solução para o problema. Calma. Começamos uma introdução, uma conclusão, retomando a tese que foi apresentada lá na introdução. Além da retomada da tese, a conclusão apresenta uma opinião ou uma sugestão de intervenção que aponte a solução para o problema. Então, a conclusão é, eu costumo dizer assim, ó, a introdução é um resumo do que você vai falar. A conclusão é um resumo do que você já falou. Só que, na introdução, você apresenta a tese e os argumentos que você vai usar no desenvolvimento. Olha que simples, teoricamente, olha que simples. Na introdução, você apresenta a tese e os argumentos que você vai utilizar para desenvolver e fundamentar essa tese. Você só vai mexer com os argumentos no desenvolvimento. Na introdução, você só cita-os. Lá na conclusão, você vai retomar a tese e sugerir uma solução para resolver o problema que você vem discutindo na sua geração. Estou discutindo aqui a legalização do aborto no Brasil. Apresentei a minha tese lá na introdução, apresentei os 2 argumentos, ou os 3 argumentos que eu vou utilizar, também apresentei na introdução. No desenvolvimento, usei cada um parágrafo para desenvolver um dos argumentos, sempre lembrando, cada argumento num parágrafo. E agora eu vou fechar, discutir já tudo aqui, e agora eu vou fazer o fechamento da minha redação. Retomo a tese para que o meu texto tenha coerência e coesão, e agora eu vou sugerir uma possível solução para que esse problema seja resolvido. Acabou a redação. Em redação é meu terror, redação, acabou, é isso só. Que desespero. É só isso. Veja algumas dicas. Reserve 2 períodos para a sua conclusão. Olha só. 2 períodos. Não são 2 parágrafos. Em nome de Jesus. A conclusão é feita em um único parágrafo. Nós já vimos, né? A diferença entre parágrafo e período. Os períodos estão dentro do parágrafo. Tá certo? Não confundam. São 2 períodos. Em um período, você retoma a tese, que maravilha. E no outro no outro período, você faz o acréscimo. O que é o acréscimo? É a solução ali, a sugestão de solução. Nesse acréscimo é o quê? É a solução. São as soluções específicas ao tema sobre o qual se discorre. Ou você pode também só apresentar críticas. Mas eu particularmente sugiro que, na conclusão, vocês tentem sugerir uma solução para o problema. Agora, uma solução execuível. Uma solução que, na prática, possa funcionar. Não adianta sugerir soluções mágicas, utópicas, que, na prática, não se concretizariam. Não adianta. Outra dica legal. Vai sugerir uma solução? Vou optar por esse modelo. Vou sugerir uma solução para o problema. Beleza. Solução que, na prática, você pensa na solução que, na prática, ela possa acontecer. Nada utópico, nada fantasioso, que no papel seja uma coisa, mas que, na realidade, ela não funciona. Não adianta sugerir esse tipo de solução, tá certo? Detalhe importante, ó. Na transição do desenvolvimento, que é o corpo do texto, para a conclusão, pode-se optar pelo uso de expressões que indicam esse fechamento, como nós vimos agora há pouco, né? Lá nos conectivos conclusivos, dessa forma, com isso, como consequência, por esses motivos, por tudo isso. Observe, esses conectores já deixam o leitor entender que você está iniciando o seu parágrafo de
conclusão. Tá certo? É isso. E você entende que o medo da redação, que muita gente tem, é em virtude de não termos visto redação na escola pública, principalmente, por ter visto de forma superficial. E não temos a prática. Depois que saímos da escola, abandonamos essa prática de produzir. Quando é que a gente precisa estudar isso? Quando vai fazer um concurso. Ou quando vai fazer o Enem. E por não termos essa prática, claro que vai ter dificuldade. Né? Isso é natural. Mas vocês estão vendo aqui que não é nada do outro mundo. É totalmente possível fazer uma boa redação com essas dicas aqui que a gente está trazendo. Agora, vamos para a estrutura da conclusão. Como é que faz a conclusão? Pronto, vamos lá. Primeiro, quanto ao número de linhas? Quantas linhas? Gente, eu falei isso nas primeiras aulas. A conclusão, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho da introdução. Claro que não é obrigatório ser igual. A conclusão tem que ter 7 linhas, porque a introdução teve 7. Por exemplo, não. É mais ou menos, é em média, tá certo? Então, calma. Mais ou menos o mesmo tamanho. A conclusão, se ela for longa demais, ela pode ser que aponte ali possíveis erros. Quando a conclusão é longa demais, pode-se entender que o desenvolvimento não foi suficientemente explorado e invadiu a conclusão. Quando você faz uma conclusão longa demais, você demonstra ao seu avaliador que o desenvolvimento ele não foi suficientemente explorado, que faltou algo a dizer. E por isso você entrou, ainda que sem perceber, na conclusão. E isso é um erro gravíssimo. Não façam isso. Ou, quando a conclusão é longa demais, o autor pode pensar, o avaliador pode pensar que você, autor do texto, está enrolando, está enchendo linguiça. Utiliza-se de frases vazias, de frases supérfluas, de frases dispensáveis. Portanto, seja qual for a técnica escolhida, lembre-se de que será ela o texto da redação mais lembrado pelo leitor. Por quê? Olha o detalhe. Por ser aquele que se coloca no final da discussão. Olha a importância da conclusão. Lembre-se de que será o trecho mais lembrado da redação. Por quê? Porque é a última parte que o leitor vai ler. É a última parte que o avaliador vai ter contato com o seu texto. Leu a introdução, leu o desenvolvimento e vai encerrar na conclusão. Então, vai ficar na mente dele mais presente é exatamente a conclusão. Certo? Vocês estão ouvindo aí um barulho? Tem um trio passando aqui na porta de casa. Eu já ia perguntar. Está passando aqui um movimento aí. Já está lá na frente, tá? Deu certo, foi rapidinho. Então, observe, olha um exemplo. Por todos esses aspectos, olha só, o que é isso? Vimos agora há pouco. É um exemplo de conector conclusivo. Quando o autor diz por todos esses aspectos, meu Deus, ele retoma todo o texto. Ele dá coesão ao texto e dá coerência. Mostra que o texto tem uma sequência, tem uma unidade, tem uma sequência lógica, tem uma progressão lógica. Essa ideia, mais essa, e por tudo isso, o reconhecimento da igualdade entre as mulheres e os homens, entre homens e mulheres, capacita-as para atuar de forma proativa em favor da sociedade. O que é isso? De acordo com o tema. Essa é a retomada da tese desse tema do qual a redação foi
Esse exemplo, perdão, de conclusão foi retirado. Sendo assim, melhor ainda seria que o governo promovesse incentivos fiscais às empresas para a contratação de mão de obra feminina, a fim de proporcionar um acelerado desenvolvimento social. Primeiro parágrafo da conclusão. Conectivo conclusivo, retomou a tese. Segundo parágrafo, sugestão de conclusão, perdão, sugestão de solução para o problema. Primeiro período, retoma a tese. Segundo período, que começa aqui com sendo assim, sugere-se uma solução para o problema abordado, que nesse caso seria a questão da igualdade entre os sexos, feminino e masculino, ou os gêneros, né? Só. Uma introdução para um texto no concurso teria só isso. Se fosse para o Enem, ia ser um pouco mais detalhada. O Enem, eu falei na primeira aula, tem essa particularidade, a diferença do texto dissertativo e argumentativo de um concurso para o Enem é exatamente a conclusão do texto. O Enem exige um tipo de conclusão incomum aos concursos, nesse sentido. Ele exige uma proposta de intervenção detalhada. Né? Não só uma sugestãozinha assim, mas mais detalhada. Certo? Que seria isso aqui. Bem maior. Observe que a conclusão da redação aqui é bem maior. Por quê? Porque exige-se aqui uma redação mais detalhada. Como no nosso caso, perdão, uma conclusão com uma proposta de sugestão mais detalhada. Como o nosso foco não é a redação do Enem, não vamos entrar nesse mérito, tá certo? E vamos ficando por aqui com essa parte, encerrando também a nossa aula de hoje. Lembrando que nós vimos o quê? Toda a parte da estrutura da redação, até agora, nessas 3 primeiras aulas.